Confesso que já ouvi muitos comentários a respeito do pastor Paulo Júnior e são comentários bons, não são comentários ruins. Um desses comentários eu ouvi da boca do meu irmão mais velho. Eu tenho muita consideração pelo meu irmão mais velho. Ele disse que é um pregador muito bom, é um pregador que não teme em chamar o pecado pelo nome, é um dos melhores pregadores na atualidade. E sendo sincero, a maior parte dos comentários que eu ouvi a respeito do pastor Paulo Júnior não foge disso. Não foge disso. Então, mesmo sem o conhecer, eu tenho bastante consideração pelo pastor Paulo Júnior. O que acontece é que, recentemente, eu assisti a 2 vídeos no canal do pastor Paulo Júnior que me deixaram intrigado com a posição dele, porque me parece que ele preferiu aceitar a tradição humana do que a palavra de Deus. Depois assisti a um outro vídeo justificando o que ele tinha falado no primeiro vídeo que eu assisti. E assim, eu até entendi a reflexão, eu entendi o que ele quis passar, mas não é o que a Bíblia diz. E nós sabemos que para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Atos 5, versículo 29, importa obedecer a Deus que aos homens. Mas antes de começarmos o vídeo, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para seres notificado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo, se você achar que o vídeo foi útil, importante, relevante para você, então vou pedir para que você deixe o seu like. Fazendo isso, você passa a informação ao YouTube que este conteúdo é de valor e o YouTube, por sua vez, vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Também te convido a deixar a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi este ponto, não entendi aquele ponto. Agora, te faço um convite muito especial. Participe desta missão. Ao final deste vídeo, pegue no link deste vídeo e compartilhe nos grupos do WhatsApp. Fazendo isso, você vai permitir que a palavra de Deus chegue a corações de pessoas que já desistiram da vida. E nós sabemos que a palavra de Deus é vida. Não sei se você lembra do episódio de Mateus 4, versículo 4, onde Jesus diz: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Quando você compartilha esta palavra, você permite que a palavra de Deus restaure corações quebrantados. Bom, então, depois dessa conversa de introdução de vídeo, vamos assistir aos vídeos do pastor Paulo Júnior. É claro, eu vou fazer comentários com base na palavra de Deus para que vocês entendam o que eu me propus a trazer aqui. Especial os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver o 4º mandamento. Essas são as leis de Deus que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para revelar ao povo o seu caráter, sua glória, para revelar ao povo a sua santidade. Eu gosto da maneira como ele coloca as palavras aqui. Essas são as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para revelar o seu caráter, para revelar a sua glória. Algumas pessoas dizem que os 10 mandamentos são as leis de Moisés. Não, os 10 mandamentos são as leis de Deus. Se você for em Êxodo 31, versículo 18, você vai perceber que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. Ok? Ordenou que o povo seguisse essas leis para que o povo se distinguisse das outras nações, das nações pagãs à sua volta. Essa é uma das finalidades da lei. Proteger o povo, preservar o povo de doenças, de enfermidades, trazer ao povo justiça e igualdade. E hoje nós vamos para o 4º mandamento. Ele está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Diz assim: "Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou." Bom, Deus, ele dá uma ordem para o seu povo para reservar um dia da semana para descanso. E esse dia seria o sábado. Por quê? Primeiro, por causa da criação, da obra da criação. Era uma lembrança do que o Senhor fez. Em 6 dias ele fez toda a sua obra,
E no sétimo dia ele descansou. Isso não significa que Deus estava cansado. É uma linguagem antropomórfica, uma linguagem para que nós possamos entender. Ele simplesmente cessou a sua atividade criadora no sétimo dia. E o descansou. E a semelhança do dia de descanso, o dia que Deus separou e santificou, ele também ordenou ao seu povo que o fizesse da mesma forma. Então, esse quarto mandamento proibia as atividades. Era um dia reservado para o descanso físico. Ele usa a expressão proibia. Proibia. Vamos entender o porquê. Eu não entendi o porquê proibia. Proíbe. Proíbe. Era um dia que o povo de Israel não devia estar envolvido em nenhuma tarefa, em nenhum trabalho. Era um dia também para um descanso espiritual. Era também o dia da santa convocação, onde eles também se reuniam para cultuar ao Senhor. Esse era um dos objetivos do Senhor ao trazer esse mandamento. Esse mandamento tem lições importantes para nós. Primeiro ele começa dizendo, lembra-te. O Senhor está dizendo, considera, não se esqueça, ok? Considere um dia de descanso na agenda de vocês. Um dia exclusivo para mim. Um dia de fechar a vida para balanço espiritual e de devotar a Deus, e somente e exclusivamente a Deus, a adoração. Lembra do dia do sábado? Ele fala fechar a vida, é fechar a semana. Fechar a vida não, fechar a semana. Para o santificar, para o separar. Novamente, exclusividade, o Senhor quer. E para que nós separamos esse dia? Bom, a semelhança de Israel, nós também separamos um dia da semana para o descanso físico. É um dia de nós não nos envolvermos em nenhuma atividade pesada. Não é o dia de nós abrirmos nossas empresas. Não é o dia de fecharmos negócios. É um dia que o nosso próprio corpo precisa de descanso. Precisa se regular, precisa se restabelecer. Por isso é um dia assim de descansar, de ficar mais quieto. É um dia de limpar e purificar a mente, esvaziá-la de tantos compromissos. E o corpo se restabelecer. A nossa própria saúde assim exige. Portanto, respeite esse dia, respeite esse mandamento e respeite também as limitações do seu corpo. Segundo, os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. Era o dia também de restabelecer as forças espirituais. Era o dia profundo de comunhão com Deus. O dia de gastar tempo com as escrituras, gastar tempo com oração. É o dia do relacionamento profundo com Deus. Não que os outros dias não devemos fazer, é óbvio, mas um dia exclusivo para encher a alma da alegria do Senhor, da comunhão, da presença do Senhor e passar tempo com Ele, caminhando com Ele. Muitas pessoas me perguntam como guardar o sábado. Aqui está a resposta de como guardar o sábado de um pastor que não pertence a uma denominação cristã vinculada à guarda do sábado. Aqui está a resposta, como guardar o sábado. Ele, enriquecendo a sua alma com a palavra e com a presença de Deus. E esse dia, que era devotado ao Senhor, com um tempo devocional, muitos dedicam para o evangelismo também, pessoal, ele culminava com o santo culto a Deus. Então nós culminamos esse dia especial de comunhão, nos encontrando, nos reunindo como igreja, no santo culto a Deus. Então é um dia especial para devotar a Deus, um culto solene. Em Lucas 4, versículo 16, nós vemos que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Então, concordo com o que o pastor Paulo Júnior está a falar. O culto público, o culto onde os remidos se reúnem na igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, para a adoração pública do Senhor. Então, um dia especial para isso, para louvar, bendizer, adorar o Senhor, devotar a Ele o mais alto, mais grandioso louvor. E é evidente que na tradição da igreja cristã, nós fazemos isso no domingo. Ele é o nosso dia. Aqui é que está o meu problema. E é evidente que na tradição cristã, nós fazemos isto no domingo. Eu não me lembro de ter ouvido um pastor que não pertence à denominação cristã, que é vinculada à observância do sábado, à guarda do sábado, falar do sábado tão bem, explicar o sábado tão bem. É a primeira vez que eu ouço isso. Só que o meu problema está aqui. A tradição cristã. Nós não devemos seguir tradições, nós devemos seguir a palavra de Deus. Eu já falei deste versículo aqui, Atos 5, versículo 29, diz: importa obedecer a Deus que aos homens. Quando as leis dos homens se chocam com as leis de Deus, importa obedecer a Deus que aos homens. Essa ideia de tradição cristã não tem vez, não tem voz quando se trata da Bíblia. Deus falou e pronto. Nós vamos seguir o que Deus falou, nós não vamos seguir aquilo que a tradição cristã diz. Então este aqui é o ponto onde eu fico triste, porque eu vejo claramente que muitos cristãos preferem seguir a tradição cristã do que a palavra de Deus.
do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o sábado, porque mudou para domingo. Eu vou gravar um vídeo especial falando sobre o sábado, a guarda do sábado, ok? Por que nós não guardamos o sábado da mesma forma que os judeus guardavam ou que os adventistas ainda guardam? Vai ficar para outro vídeo. E eu quero encerrar dizendo que nós devemos ter um dia especial para descanso, para adoração pública e para adoração particular. Não devemos ser escravos do trabalho, não devemos visar os lucros, ser gananciosos, além do que a Bíblia nos permite, e porque o Senhor nos ordena separar e santificar um dia, então obedecemos. E nós então fartamos a nossa alma esse dia em comunhão e adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você possa seguir esse mandamento e se enriquecer com ricas bênçãos nesse dia especial reservado a Deus e para a sua alma. Deus te abençoe. Eu acho que é muito contraditório você falar assim, nós mudamos do sábado para o domingo por causa da tradição cristã, e você terminar o vídeo dizendo assim, nós devemos seguir este mandamento. Eu acredito que o final deste vídeo cria uma confusão na mente daquelas pessoas que têm buscado entender a verdade sobre o sábado. Primeiro ele fala que eles seguem a tradição cristã. E depois ele termina o vídeo falando assim, nós devemos observar este mandamento. Fica muito confuso. Fica muito confuso. Nós temos que ser o mais claro possível, que seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que foge disso vem do maligno, não vem de Deus. Obviamente eu fiquei curioso para saber qual que é a justificação do pastor Paulo Júnior do porquê o domingo e não o sábado. Eu procurei no canal do pastor Paulo Júnior e encontrei um vídeo onde ele supostamente justifica o porquê do domingo e não sábado. Vamos assistir a este vídeo juntos e no final vou fazer o meu comentário com base na palavra de Deus. Sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Nos domingos, eu sempre gosto de fazer um devocional que nos transfere para os atos bíblicos que aconteceram no domingo. E claro, o maior de todos é a ressurreição. E eu quero usar o texto dos discípulos a caminho de Emaús. Nós vamos aprender uma história maravilhosa que vai mexer com a nossa fé, que vai falar muito com você. Ela está em Lucas capítulo 24, versos 3 em diante. Escute. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido, ou seja, da morte, da crucificação de Jesus. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, esses discípulos estão voltando de Jerusalém, da sua casa, da sua terra, em Emaús, discutindo a respeito da morte e crucificação de Jesus. Jesus aparece entre eles, no meio da conversa, mas não se identifica, vem de uma forma que eles não percebem que é Jesus. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel. Ah, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que sucederam. E aí Jesus vai responder, ele, ó nécios e tardos de coração, porventura não convinha que Cristo padecesse para entrar na sua glória? E assim por diante. O que essa história reporta? Eles criam Jesus, que Jesus era o Messias, e tinham colocado a esperança nele. Mas ao ver Jesus ser entregue aos romanos, por Pôncio Pilatos, e ao ser crucificado, e ser colocado numa tumba, todas as esperanças dele se foram. Jesus, para eles, tinha morrido. E morrido com eles também a esperança. Então, depois de 3 dias, sexta, sábado, domingo, eles resolvem voltar para Emaús. Voltar para Emaús significava o fim dos sonhos. Significava a morte da esperança. Porque a esperança estava em Jerusalém, e ela morreu, e foi sepultada, que é Cristo Jesus. Então eles estão voltando, cabisbaixos, tristes, sem nenhuma esperança. E é que Jesus então aparece para eles, e vai dizer, repreender eles, quando ele diz, achávamos que esse homem era aquele que redimiu Israel, mas agora já fazem 3 dias que ele está crucificado, que ele está sepultado. Aí Jesus, honestos e tardos de coração, vocês não conhecem as escrituras, não convinha que o Cristo padecesse? Vocês não lembram na escritura que ele ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar dos mortos? Hoje é domingo, é o dia da ressurreição, mas vocês estão lá no sábado ainda, vocês estão na tumba, vocês estão na morte, vocês estão na crucificação. Mas eu estou no domingo, hoje é domingo. Eu venci a morte, eu ressuscitei e cumpri exatamente o que foi profetizado a meu respeito. Com essa palavra eu quero dizer o que para você, meus irmãos? Talvez muitos de vocês estão lá na sexta-feira, estão lá na crucificação, estão lá na morte. Talvez vocês estão voltando para Emaús porque perderam a esperança. Por causa de uma situação, uma circunstância, onde vocês receberam uma palavra negativa e vocês entenderam que essa palavra é a palavra final, é a última palavra. Foi morto, acabou, morreu todas as esperanças. Isso é sexta-feira. Mas hoje é domingo. O domingo da ressurreição. Significa o quê? Que é uma promessa que o Senhor Jesus já derrotou os nossos inimigos. E que muitos de vocês não estão desfrutando esta vitória que ele concedeu. Quando Jesus morre, morre com ele os pecados.
Quando Jesus ressuscita, ressuscita a nova vida, ressuscita a esperança, ressuscita a vida, ressuscita novamente os sonhos. E é isso que eu quero dizer a você. Saia da sexta-feira. Você ainda está lá na melancolia, no desânimo, no desespero. Foi entregue à desilusão, à escuridão. Mas lembre-se, há um domingo da ressurreição. Há um domingo da esperança. Há um domingo onde as promessas se cumprem na nossa vida. E aproveitando que hoje é domingo, é para lembrar isso a você. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o pecado. Jesus derrotou todos os nossos inimigos. Isso se consumou no domingo, quando ele ressurgiu dos mortos, demonstrando a sua vitória plena e completa. Então vem com Jesus. Saia de Jesus na sexta e venha com Jesus no domingo da ressurreição. Esse é o domingo vitorioso que Deus preparou para você. Olha, eu não vou ser ignorante. Eu entendi muito bem a reflexão que o pastor Paulo Júnior trouxe, mas digamos que ele forçou o texto. Forçou o texto. Eu diria que a lição principal aqui em em Lucas 24, é que os discípulos não deram credibilidade àquilo que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus. Se você puder ler o capítulo completo, eu recomendo que você faça isso, mas eu vou destacar o versículo 27 que diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, os discípulos conheciam as Escrituras, mas ainda assim se entristeceram diante daquela cena, sendo que a Bíblia já falava que Jesus iria morrer e depois ressuscitar. Eu concordo que a ressurreição de Jesus é a marca da vitória sobre os principados e potestades, sobre o nosso adversário. Sim, nós temos que festejar a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não ressuscitasse, eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria de você. Então, devemos sim festejar a ressurreição de Jesus, mas isso não quer dizer que Jesus aqui está mudando o sábado para o domingo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque o próprio Jesus, em Mateus 5, esse é um texto muito conhecido quando se trata da lei. O próprio Jesus, em Mateus 5, nos versículos 17 a 18, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Este último versículo aqui é muito forte. Se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Agora, um outro texto que eu quero te apresentar é Mateus 24. Mateus 24, versículo 20, onde Jesus diz assim: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Jesus aqui está prevendo um cenário que iria acontecer 40 anos depois da sua morte. E Jesus está falando assim: Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Ou seja, Jesus está apontando ainda para o sábado, está reconhecendo o sábado como o dia do Senhor, mesmo após a sua morte. Jesus aqui não está falando assim: olha, eu ressuscitei no domingo e é o domingo que vocês devem observar daqui para frente. Jesus está dizendo: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar aquilo que a Bíblia diz e não o que as tradições, o que as interpretações que forçam a Bíblia a falar o que ela não quer falar, dizem por aí. Eu vou até usar a frase do pastor Rodrigo Silva: vamos deixar a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar, não força. Não força. A Bíblia é muito clara. Eu não sei porque que nós criamos malabarismos para tentar fugir de algo que está muito claro. Sendo sincero, eu não perdi a consideração que eu tenho pelo pastor Paulo Júnior, mesmo sem ter assistido uma pregação dele, mas eu gostaria que ele se atentasse a estes mínimos detalhes.
Importa obedecer a Deus que aos homens. Não importa o que a tradição cristã diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Agora, vamos nos atentar à postura de Jesus quanto ao sábado. Eu já falei aqui várias vezes que se a Bíblia dizer que Jesus cobrou 1 centavo por ter curado um homem no sábado, então eu diria que Jesus transgrediu o sábado. E se Jesus transgrediu o sábado, então Jesus não foi o Cordeiro perfeito para a remissão dos nossos pecados. Porque em 1 João 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Se Jesus transgrediu a lei, Jesus pecou. E se Jesus pecou, Jesus não é o Cordeiro perfeito, não foi o Cordeiro perfeito para a remissão dos nossos pecados. Então nós devemos esperar um outro Salvador, porque o primeiro Salvador que veio falhou. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus não pecou em tudo em que ele foi tentado. Jesus não pecou. Jesus não veio para revogar a lei nem os profetas. Jesus veio para cumprir. É importante que nós entendamos isso. Apocalipse 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, para você não ficar confuso e falar assim, os mandamentos que Jesus traz no Novo Testamento, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame a teu próximo como a ti mesmo. Para você não ficar confuso, embora aqui no final é a mesma coisa, para você não ficar confuso, Apocalipse é muito claro, os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus nós encontramos em Êxodo 20, porque Deus escreveu com o seu próprio dedo. Para terminar este vídeo, eu gostaria que você lesse comigo Mateus 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O comentário que eu vou fazer vai parecer um pouco exagerado, mas Jesus foi muito feliz na sua colocação aqui. Na verdade, Jesus sempre foi feliz em suas colocações, mas nesse ponto específico, tendo em conta o contexto em que nós estamos a falar, foi muito feliz a fazer essa colocação. Por quê? Porque ele faz aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade do seu Pai que está nos céus. Se os mandamentos foram anulados depois da morte de Jesus, qual seria essa vontade do seu Pai que está nos céus? Algumas pessoas criam diferenças entre Deus e Jesus, como se fossem dois seres com duas filosofias diferentes, mas são dois seres com a mesma filosofia. Eu estou a te explicar desta forma para que você entenda. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós formos postar por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.